Tava começando o vídeo agora. Começou a sirene. A gente tem que se afastar das janelas. Tem uma bem aqui. E aí a gente tem que vir aqui para o banheiro. A gente não escutou nada. Então o ideal é ir para um cômodo que não tenha janela. E esperar para tocar. Oi, gente! Brasileira no Kuwait aqui para mais um vídeo com vocês. Eu não esperava vir aqui falar sobre o que está acontecendo. Eu achava que eu ia voltar para o canal mostrando o Ramadã aqui no Kuwait, os gavgas, as festas, celebrações que acontecem durante o Ramadã. Mas infelizmente a gente está passando por um momento de mais atenção aqui na região. Ultimamente nós temos escutado sirenes e temos que tomar algumas precauções quando a gente escuta. As aulas que vocês veem aqui, tantas vezes eu colocando alguns vídeos de preparação de aula, estão sendo agora de forma remota. Muitos trabalhos que usam o escritório ou tem outras atividades que reúnem muitas pessoas no espaço estão sendo de forma online. E ao mesmo tempo, tem muita gente que continua o trabalho normal. Os shoppings estão abertos, os restaurantes estão funcionando. A gente ainda está no mês do Ramadã, já nos últimos dias, e estamos sendo orientados a ficar mais em casa nesse momento. Apesar de estar aberto, várias outras coisas, as instruções oficiais é que a gente fique em casa e saia só quando houver realmente necessidade. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês como está um pouquinho nesse momento. Antes de tudo, eu queria falar que eu desapareci um pouquinho aqui no canal desde o ano novo, Eu viajei, eu me mudei, começaram as aulas novamente, então várias coisas aconteceram. E quando eu comecei a gravar sobre o holiday aqui no Kuwait, o feriado nacional e da independência do Kuwait, começou o Ramadã também e de repente, enfim, quando eu fazia as gravações, essas tensões começaram a acontecer, mas eu já estava querendo postar e compartilhar com vocês sobre o dia a dia aqui no Kuwait. Então, o que mudou nos últimos dias foram que a gente começou a escutar sirenes e muito alto, Há alguns meses atrás, na verdade, dezembro e janeiro, a gente teve treinamentos, testes da sirene e que a gente escutava, mas a gente continuava o dia normal. Mas de repente, há 2 semanas atrás, a gente escutou uma sirene que não estava programada, Então, nesse momento, todo mundo se preocupou e a gente percebeu que realmente o Kuwait estava sendo alvo de ataque por causa da guerra entre Israel e o Irã. E o Kuwait foi um alvo de retaliação pelo lado do Irã. Enfim, sem entrar em muitos detalhes, vocês têm acesso às informações. Nós precisamos tomar algumas precauções, algumas delas criar um kit de emergência, ficar atento ao que a sirene qual é o tipo de sirene, quais são as orientações oficiais e o que fazer. Por causa disso, as aulas passaram a ser remotas, então eu estou mais em casa. Nesse momento eu estou realmente saindo quando eu preciso muito. Eu fiz o meu kit emergencial, que é uma bolsa com coisas básicas, como documentos, power bank, água, o que mais? Coisas básicas necessárias para que se eu precisar escutar uma sirene e a gente tiver que evacuar o prédio, eu pegue e consiga sair rapidamente, Preparei as coisas da minha gatinha, do meu esposo, então a gente tá pronto para caso... Se Deus quiser, nada vai acontecer, mas caso precise, a gente consiga evacuar de forma rápida. Então, a gente está acompanhando as orientações oficiais. Nos primeiros dias, eu confesso que foi bem assustador, eu nunca passei por isso. E o que a gente tem feito é realmente seguir as instruções oficiais, as orientações oficiais. E eu preciso muito parabenizar o Kuwait, o governo, os soldados que estão realmente cuidando da gente, que estão protegendo muito, estão interceptando todos os mísseis e drones. Assim, o máximo que eles podem fazer, eles estão fazendo realmente.
Então é isso que me deixa um pouco mais tranquila. Se a gente escuta um barulho ou um som forte e a gente sabe que algo está sendo interceptado. Então o cuidado que a gente tem que ter maior é do que cai da interceptação. Então o que cai a gente não sabe aonde vai atingir. Então, esses cuidados que a gente tem que ter. Por isso que o recomendado é não estar saindo. Se escutou a sirene, vai para dentro do banheiro, ou então se afasta das janelas, né? Vai para um lugar mais protegido de dentro da casa, ou se abriga num lugar, se você estiver na rua, que não esteja tão exposto, porque o risco maior, né, já que, está sendo interceptado, é de que algo caia na rua, em alguma casa, porque isso pode acontecer. Então a gente está tomando os cuidados necessários para se proteger, né, nesse sentido. Então, apesar disso tudo, a vida, né, depois de alguns dias foi voltando relativamente ao normal, mas com esse novo normal, né, da gente ficar em casa, as aulas continuando online, e esses cuidados que a gente tem mantido há 2 semanas, eu acho que já tô até perdida no tempo. E a gente tá rezando, né, para que isso tudo acabe logo, mas a gente não tem ideia de quando que isso vai acontecer. E a gente precisa agora esperar, porque nós estamos no meio, né, do fogo. Tirando isso, estamos nos últimos dias do Ramadã. Então eu estou vestindo hoje um dará aqui para mostrar a vocês, é um dos meus preferidos. Eu comprei outros nesse período, vou ver se eu acho aqui alguns vídeos para mostrar a vocês. Eu provei alguns, comprei outros, achava que esse período ia ser bem diferente do que está sendo. Os darás são vestidos tradicionais usados durante o Ramadã aqui no Kuwait. Eu notei que nesse período que a gente está no final do inverno, os darás têm sido um pouquinho mais escuros, diferentes de quando eu cheguei aqui no Kuwait, que eram um pouco claros, coloridos. O brilho sempre tem, né? Geralmente tem a decoração de brilho. O que mais? Os tecidos estão um pouquinho mais pesados do que antes também. E, sim, para quem não sabe, o dará, ele é usado no Ramadã. Então a gente tá nesse período de Ramadã, que é um mês sagrado para os muçulmanos, né, onde eles fazem um jejum do amanhecer ao entardecer. Vou colocar um vídeo aqui para vocês verem. Eu falei um pouquinho disso sobre o Ramadã no ano passado. E durante esse mês sagrado acontecem várias coisas. Acontece os gabgas aqui no Kuwait, né, que são os jantares após a quebra do jejum. Então no entardecer eles quebram o jejum, aí tem o gabga, que é um encontro, uma festa, às vezes no restaurante, ou na casa de um amigo, ou no hotel, que as pessoas vão se encontrar para celebrar, para, enfim, viver esse momento do Ramadã juntos. E é aí que as mulheres vestem os darás, né? No Gabga, ou indo visitar os familiares também. Nesse período de Ramadã é bem comum se usar. Nesse período a gente também tem o Gargaan, que é quando as crianças vão pedir doces na casa dos vizinhos ou dos familiares. E foi engraçado, eu não gravei dessa vez, porque no período do Gargaan, que eu acho que é no meio, não no meio do Ramadã, acho que é o 12, 13 e 14, 12º, 13º e 14º dia do Ramadã. Posso estar errada, vou pesquisar e vou colocar aqui pra vocês. E as crianças vão nesse período na casa dos vizinhos, cantam a música do Gargaan e pedem doces. Como eu tô em casa nesse momento, né, e as crianças não puderam fazer essas celebrações por causa das tensões, uma vizinha minha veio com um filho mais novo e me deu o Gargaan ao invés de pedir, né? Eles saíram distribuindo. E no dia seguinte, como são 3 dias, no dia seguinte vieram algumas crianças aqui pedir Gargaan pra gente, né? Subiram, porque aqui não tem portaria no prédio, então subiram aqui, tocaram a campainha e pediram, tem Gargaan, tem Gargaan. Aí eu dei uns docinhos que eu tinha, mas eu nem tinha lembrado de comprar, porque às vezes a gente compra e dá realmente. E é bem legal, a gente pede para eles cantarem uma música também, aí eles cantam, às vezes não. Enfim, é bem divertido. Então tem o Gabga, tem o Gargaan, a gente compra os darás nesse período, né?
E a gente está se encaminhando para o final do Ramadã. E nesse período também é bem legal porque as ruas são mais movimentadas, né? A rotina no país também muda por causa do Ramadã. O horário de trabalho é reduzido porque as pessoas estão fazendo jejum, né? Então eles reduzem a carga horária. Tem que ir para casa para preparar a refeição do iftar. O iftar é o horário que eles vão quebrar o jejum. Então, por tudo isso, eles diminuem o horário do trabalho. E também tem algumas orações, eu não vou saber dizer quantas, uma ou duas, a mais nesse período de Ramadã, que eles se encontram na mesquita. Então, às vezes, essas orações são após meia-noite, né? Então, é um período que eles dormem menos também. Muita gente acha que não, que eles dormem o dia inteiro, mas não é assim, porque a vida continua. Então, eles estão trabalhando, né? Os muçulmanos, eu falo, continuam trabalhando e fazem ainda essas orações na madrugada. Fazem a última refeição antes de amanhecer, né? Para conseguir sustentar o dia inteiro. Então é uma rotina intensa e de uma forma ainda assim sagrada, né? Então a gente está se encaminhando para os últimos dias. E o que vem depois do Ramadã é o Eid. O Eid é a celebração do fim do mês de jejum, né? Então tá chegando também, o que vai coincidir para que a gente consiga avaliar como vai estar os próximos dias, porque a gente não sabe se vai continuar online por muito tempo ou não. Então, esse período de Eid vai ser bom para a gente conseguir identificar, dar um pouco mais de tempo para ver o que vai acontecer, né? Ver que a política no mundo, geopolítica, vai decidir da vida e saber se a gente vai continuar ou não. E vim aqui atualizar vocês um pouquinho do que está acontecendo. Deixa aqui seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas. Eu confesso que eu não vou me aprofundar na geopolítica, né, nesse momento. A gente está tendo muitos cuidados com o que a gente posta, com o que a gente fala nas redes sociais, então eu prefiro não entrar a fundo sobre isso, mas vocês têm acesso às informações, às notícias. Continuem nas orações para que o mundo fique em paz, para que as coisas se acalmem. Não só aqui a gente está sendo muito abençoado, a gente tem um teto, tem comida, tem água, tem tudo funcionando normalmente, né? A gente não precisou nenhuma vez sair do prédio às pressas, como em outros lugares eles estão precisando fazer isso, estão em situações muito, muito, muito piores que a gente. Então, minha mente está nessas pessoas e eu peço que vocês também façam suas orações colocando essas pessoas que precisam muito. Enfim, quero voltar por aqui. Se eu sair de casa, eu filmo pra vocês, porque como eu falei, a vida está acontecendo lá de fora, né? A gente tá tendo alguns cuidados, mas as coisas estão abertas à noite. E se eu conseguir filmar pra vocês, eu trago por aqui. Continuem acompanhando. Obrigada por se inscrever nesse canal. Deixa seu like, comenta e até a próxima. Beijo!